Regimental. Vereador Adiel da Silva Vieira. Presente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Presente. Vereador João Carlos Alves de Souza. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Vereador Josué Pereira dos Santos, presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Presente. Vereador Miguel Pereira de Souza. Vereador Nilton César Alves de Almeida. Vereador Valmir Martins de Carvalho. Senhor presidente, feita a chamada e a número regimental. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Comunico aos senhores vereadores que se encontra sobre a mesa os livros de registro para uso da tribuna, no pequeno e grande expediente e da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, pauta para a sessão ordinária do dia 9/10/2018, às 18 horas, expediente. Moção de número 20/2018, requerente, mesa diretora, ementa, dispõe sobre outorgar a moção de congratulações e aplausos ao ilustríssimo senhor Dr. Albert Danan, que será agraciado na sessão solene da Câmara Municipal. Ordem do dia. Votação das proposições de projeto de lei de número 28/2018, de autoria da vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes, ementa, dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação do boletim oficial e no portal da transparência dos extratos bancários das contas criadas especificamente para repasses dos serviços sob concessão ou permissão. Projeto de lei de número 46/2018, requerente, autor, vereador Lohan Gomes da Silveira, ementa, dispõe sobre a proibição de comercialização, distribuição, venda e utilização de canudos plásticos em todo o território do município de Armação dos Búzios e dá outras providências. Votação das posições do tipo moção de número 20/2018, de autoria da mesa diretora. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, terça-feira, 9 de outubro de 2018, presidente, vereador João Carlos Alves de Souza. Senhor presidente, feita a leitura do expediente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias na íntegra. Questão de ordem, senhor presidente. Concedido, vereador. Registrar a presença do vereador Nilton César. Está registrado. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, mesa diretora, moção de número 20/2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, o vereador queixa subscreve, atendendo tudo mais que determina o interesse público, requer da dota mesa, na forma regimental, a concessão de moção de congratulações e aplausos ao ilustríssimo Dr. Albert Danan, que será agraciado na sessão solene da Câmara Municipal. Justificativa: Albert Danan, nascido no Rio de Janeiro em 16 de janeiro de 76, casado, pai de um filho, tendo como formações bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, Direito pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, graduação no curso preparatório de formação Escola do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, entre outras especializações. Diante do vasto currículo, Albert Danan vem desenvolvendo um trabalho no município com experiência e profissionalismo. Sala de sessões, 8 de outubro de 2018. Vereadores que compõem a mesa diretora: presidente, vereador João Carlos Alves de Souza; primeiro secretário, vereador Josué Pereira dos Santos; segundo secretário, vereador Valmir Martins de Carvalho.
Senhor presidente, feita a leitura das matérias na íntegra. Convoca a vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes para o uso da tribuna. Tempo regimental, 15 minutos. Bom, eu quero aqui desejar meu boa noite ao presidente da Câmara, dando meu boa noite a ele. Eu elevo aos nobres pares, aos funcionários da casa, a assistência presente. Eu confesso que eu tenho que fazer meu óculos para longe e para perto. Então, tipo assim, eu só consigo enxergar o Lucas. Do Lucas para lá, eu só vejo a camisa ali colorida, né? E lá eu não vejo ninguém, mas todo mundo seja bem-vindo ao nosso meio. Então, que às vezes a pessoa está lá atrás, pô, a Gladys não falou meu nome, mas eu não enxergo mesmo. Já chegou a hora, né, 50 anos, de botar meu óculos no... Mas eu cuido tanto das pessoas que eu acabo esquecendo de cuidar de mim mesmo. Bom, eu hoje te tirei, né, para agradecer, né, ao povo de Búzios, que mostrou nas urnas que eles aprovam o meu trabalho. Trabalho que a gente vem fazendo pela cidade, lutando aí pela educação, pela saúde. Hoje é dia, né, do esporte, né? E a gente vê que a nossa cidade está abandonada em relação ao esporte. E é muito triste, porque é através do esporte, né, que a gente consegue tirar muitos jovens das drogas. Agora a gente tem um novo prefeito, eu espero que a Secretaria de Esporte realmente venha funcionar, né, para que a gente possa conseguir tirar os jovens das drogas. Bom, eu fui, né, tirei em primeiro lugar em Búzios, foi 3.912 votos em Búzios e 5.347 na geral. O meu deputado foi o mais votado, quase 1.500 votos. Então, eu e meu deputado, nós ficamos em primeiro lugar dentro de Búzios. E eu quero agradecer Búzios, eu tive 30% dos votos da população de Búzios, né? E isso, para mim, foi uma vitória muito grande. Eu fiquei assim, muito comovida, né, do povo me abraçar, de me dar parabéns no Facebook, né? Então, eu quero agradecer a esse povo que tem me abraçado, dizer que a minha luta vai continuar assim, independente do voto que eu tirasse ali, eu sou o povo de Búzios e sempre vou ser a minha cidade que me abraçou em 1986. Quero que Deus abençoe a todos que votaram em mim e aqueles que por alguma razão também não votaram porque tinham seus candidatos para votar. Como é o caso do Dida aqui, que teve uma votação muito expressiva, né? O deputado que ele apoiou, junto com o Badico, junto com o Andrezinho, junto com o seu Miguel, uma equipe, né, que se juntou, né, e deram para o Marcelo Simão 660 votos. Né? Então, quando a gente une um grupo, eu sozinha, eu não tive ninguém me ajudando. Ninguém. Então, eu consegui colocar 4.000 votos. Né? Então, eu estou feliz, porque o povo valorizou a pessoa aqui que está lutando pelo pessoal da terra. Né? E fico feliz, né, de vocês terem se unido, você, Dida, você, o senhor Miguel, Andrezinho, Badico, né, e vocês, 5 ou 6 pessoas, liderança da cidade, conseguiram aí botar 660 votos para Marcelo Simão. Se vocês estivessem unidos, vocês iam eleger Gladys para deputada. Fico imaginando o Lohan pedindo voto para mim, né? Seu Miguel, Niltinho, Dida, Joyce, Cacalho, Josué, Nobre. E hoje Búzios teria o quê? Uma deputada estadual. Né? Porque o deputado do meu partido, Bernardo, o sargento Bernardo, ele entrou com 16.000 votos. Búzios tem 27.000, 28.000 eleitores. Só 19.000 foi votar. Então, se o povo tivesse se unido, junto com os vereadores, hoje vocês teriam uma deputada lutando pela nossa cidade. Né?
Então, uma pena, né, que os vereadores da nossa cidade resolveram apoiar candidato de fora. Nós temos que valorizar as nossas raízes. É isso que eu penso. Bom, no dia da eleição, eu disse aqui o nome dos meus candidatos. Não sou mulher de mentir, nem de fugir, né, no meu idealismo, né, naquilo que eu penso, naquilo que eu acho, né, e naquilo que eu tenho certeza, né. Então, aqui no dia eu falei que votava no Felipe Bornier, em mim mesma, falei que votava no Júlio Lopes, no Flávio Bolsonaro, falei que votava no Whitson, que o nome dele é difícil, né, no 20, estou agora em plena campanha para ele, é ficha limpa, é um juiz federal que não tem nenhum processo contra ele, é um juiz formado em previdência, em ação social, em desenvolvimento. Então é nisso que a gente tem que ir. O povo mostrou nas urnas que o povo não quer corrupção. O povo tirou a filha do Eduardo Cunha, o filho do Pisciani. O PSL do Bolsonaro elegeu para a bancada do Rio de Janeiro 13 deputados estaduais. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o povo fez uma limpa. No Senado, na Assembleia, na Câmara de Deputados em Brasília. Sabe por quê? O povo está cansado de ser roubado, né? Então eu continuo dizendo, eu estou com o 20, né, o governador Whitson, porque Eduardo Paes participou das falcatruas junto com Cabral, das falcatruas junto com Paulo Melo, junto com Pisciani, e ele não merece o nosso voto. Então vamos com o Whitson, número 20, e vou com Bolsonaro sim, porque eu sou contra o roubo, eu sou contra a corrupção. E eu sempre falei isso. Lá atrás, o povo tinha um candidato a prefeito, ficha limpa com 3 mandatos, um homem bom, pai de família, que rejeitou o dinheiro dos empresários, mas o povo não quis ele, que foi o Evandro. O povo votou em quem? No André, que é ficha suja, está caçado pela justiça, vai ser preso sim. O povo escolheu e a gente vê aí como que está a nossa cidade super abandonada. Por quê? Porque na hora do voto, o culpado não é o governante que está lá, não. Culpados somos nós que damos o nosso voto para ele. Então, quero aqui mais uma vez agradecer a todos, né, que Deus possa abençoar. Vou continuar na briga pela cidade, por uma educação melhor, uma saúde melhor, um turismo de qualidade. Eu sempre falo que não é a prefeitura que tem que ser o cabide de emprego, e sim o turismo. O turismo nosso é que tem que ser o cabide de emprego. Nós temos que preparar a nossa cidade para os moradores que moram aqui e para os turistas que a gente recebe. Hoje, nós não temos nem condições de manter os moradores. Tanta falcatrua que houve dentro dessa prefeitura, né? Espero que com esse prefeito mude as coisas, né? Que as coisas mudam. Você não podia exonerar antes das eleições. Eu espero que ele passe a faca, né, em todos os roubos, em todas as empresas que respondem por licitação, e principalmente nos secretários que não deram e não está dando certo. Então esse é meu desejo, e desejo a todos, mais uma vez, meu muito obrigado e meu boa noite. Questão de ordem, senhor presidente. Concedido, vereadora. Por gentileza, registrar a presença da vereadora Joyce Costa. Está registrado. É questão de ordem, senhor presidente. Concedido. Registrar a presença do vereador Miguel Pereira. Está registrado, Miguel. Em votação, autorização para passar para a ordem do dia. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Vereador Adiel da Silva Vieira. Presente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Presente. Vereador João Carlos Alves de Souza. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente.
Vereador Josué Pereira dos Santos, presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Presente. Vereador Miguel Pereira de Souza. Presente. Vereador Newton César Alves de Almeida. Presente. Vereador Valmir Martins de Carvalho. Presente. Senhor presidente, feita a chamada e a número regimental. Havendo o número regimental, daremos continuidade aos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer referente ao projeto de lei número 28 de 2018. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Projeto de Lei número 28/2018, relatório de autoria da vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. O projeto em epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação do boletim oficial e no portal da transparência dos extratos bancários das contas criadas especificamente para repasse referente aos serviços sob concessão ou permissão. A presente proposição esteve em pauta nos termos regimentais nos dias correspondentes à sessão ordinária dia 12 de abril de 2018, não recebendo emendas ou substitutivos. Na sequência do processo legislativo, vem a propositura análise dessa comissão, a fim de ser apreciada quanto a seus aspectos constitucional, legal e jurídico, conforme previsto no artigo 71 do regimento interno dessa Casa Legislativa. Sobre o tema apresentado, impede a essa comissão analisá-lo sob duas vertentes. A primeira acerca se a violação do artigo 22, inciso de número 27, que atribui à União a competência para editar normas gerais de licitações e contratos, e a segunda acerca de aparente conflito entre o direito ao sigilo bancário e o princípio da publicidade. Inicialmente, avaliando o primeiro aspecto apresentados, é possível inferir que o projeto não trata de criar regras gerais de licitação, mas tão somente obriga a publicação de dados referentes às mesmas. Existe clara homenagem ao princípio da publicidade, à medida que confere a transparência aos contratos da administração pública, além de facilitar o exercício da atividade fiscalizadora, tanto do Poder Legislativo quanto da população em geral. Além disso, a propositura não se encontra em um rol da iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, previsto no artigo 53 da Lei Orgânica Municipal, na medida em que, em momento algum, é criado, extinto ou modificado ou é atribuída nova atribuição à administração pública. Não há interferência, pois a lei disciplinadora de atos de publicidade do Estado impedem de reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo. O disciplinamento da publicidade está, portanto, inserido na competência legislativa do pleno ente federativo. A transparência, que é uma vertente do princípio da publicidade, tem fundamental importância na República, onde todo o poder emana do povo. Artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal. Os governantes até gozam de uma margem de independência perante aos eleitores, porém, não deixam de estar submetidos ao controle da sociedade. O exercício do controle externo também foi outorgado expressamente pela Lei Maior ao Poder Legislativo, portanto, é legítimo que o mesmo implemente medidas de aprimoramento de sua fiscalização, desde que respeitados os preceitos da Constituição Federal. Destaca-se também que a publicidade é um dos princípios expressos da administração pública da Constituição Federal, tendo sua previsão no artigo 37 da Carta Magna. O Supremo Tribunal Federal já tem entendimento sedimentado sobre o tema, como podemos ver a seguir. Ação direta de inconstitucionalidade, a lei de número 11.521 de 2000, do Estado do Rio Grande do Sul, obrigação do governo de divulgar em imprensa oficial e na internet dados relativos a contrato de obras públicas, ausência de vício formal e material, princípio da publicidade e da transparência. Portanto, resta claro que não há que se falar de inconstitucionalidade por vício formal, seja na invasão de competência da União, artigo 22, inciso também de número 22 da Constituição Federal, seja na usurpação da competência iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º.
No tocante à discussão entre o direito ao sigilo bancário versus publicidade, se faz importante ponderação. Existe discussão se a privação da intimidade, no caso de protegida pela lei de sigilo bancário, a lei complementar de número 105 de 2001, predominantemente em face na sociedade em conhecer o destino dos recursos públicos. Nessa dimensão, de interferir que as operações financeiras que envolvam recursos públicos não estão abrangidas pelo sigilo bancário, uma vez que estas operações sobre a égide dos princípios da administração pública previstos no artigo 37 da Constituição da República. Nos contratos administrativos existe existência de transparência de modo a viabilizar o controle da legitimidade e responsabilidade das pessoas que exercem o poder. A utilização dos recursos públicos que estão submetidos ao controle financeiro inibe a alegação do sigilo de dados e autoriza a divulgação das informações necessárias para o controle dos administradores. Nesse sentido, emite o professor Ricardo Lobo Torres, leciona: a legitimidade do Estado Democrático de Direito depende do controle da legitimidade de sua ordem financeira. Só o controle rápido, eficiente, seguro, transparente e valorativo dos gastos públicos legitima o tributo, que é o preço da liberdade. O terceiro, que contrata com que o setor público deve aceitar a exigência de transparência com a finalidade de controle e legitimidade dos que exercem o poder. Esta atenuação foi o que motivou a discussão da Suprema Corte, que reconheceu a legitimidade da divulgação da remuneração dos servidores, como podemos ver a seguir, ementa a discussão de segurança, acórdãos que impediu a divulgação no site eletrônico oficial de informações funcionais de servidores públicos, inclusive a respectiva remuneração. Deferimento da medida de suspensão pelo presidente do STF agrava regimental o conflito aparente de normas constitucionais, direito de informação a atos estatais, neles embutido a folha de pagamento de órgãos e entidades públicas, princípio da publicidade administrativa, não reconhecimento de violação da privacidade, intimidade e segurança do servidor público, agravos desprovidos em caso em que a situação específica dos servidores públicos é regida pela primeira parte do inciso de número 33 do artigo 5º da Constituição, sua remuneração bruta, cargos e funções por esses titularizados, órgãos de sua formação, lotação, tudo constitutivo a informação do interesse coletivo ou geral, expondo-se, portanto, a divulgação oficial, sem que a intimidade deles, vida privada, segurança pessoal e familiar, encaixem nas execuções que tratam a derradeira do mesmo dispositivo constitucional. Outra decisão, primeira turma do STF, entendeu que deve prevalecer a publicidade como regra de hipótese de utilização de recursos públicos, administração pública, publicidade. A transparência decorre do princípio de publicidade, Tribunal de Contas, fiscalização, documentos. Antes cabe negar ao Tribunal de Contas o acesso a documentos relativos à administração pública e ações implementadas, não prevalecendo a óptica de que tratar-se de matérias relevantes cuja divulgação possa importar em danos para o Estado, inconstitucionalidade de preceito da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que implica na óbice do acesso. Por fim, importante se faz ressaltar o entendimento do ministro Luiz Fux. É por isso que a contratação pública não pode ser feita em esconderijos envedados por um escarabolso jurídico capaz de impedir o controle social quanto ao emprego das verbas públicas. Essa conclusão ganha força e amplitude no momento atual, em que recentemente o Poder Executivo Federal encaminhou um extenso pacote de medidas do combate à corrupção, dentre elas, tão foi o preceito do decreto de número 8.420 de 2015. Em relação ao tema específico, Celso Antônio Bandeira de Mello chama a atenção para o dever administrativo de manter a transparência em seus comportamentos. Não pode haver um Estado democrático de direito no qual o poder reside do povo. O parágrafo 1º, artigo 1º, parágrafo único da Constituição. Isto posto, tendo em vista as competências desta comissão e todo o arcabouço argumentativo apresentado acima, essa comissão opina pela aprovação da matéria, é o relatório, a moção dos Búzios, 27 de abril de 2018, vereador, relator da comissão, vereador Valmir Martins de Carvalho, parecer, diante do posto da comissão, cada relatório do projeto de lei, número 28/2018, de forma unânime, a parecer, a moção dos Búzios, 27 de abril de 2018, vereadores que compõem a comissão de Constituição, Justiça e Redação, Valmir Martins de Carvalho, Newton
César Alves de Almeida e Josué Pereira dos Santos. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Saneamento, Meio Ambiente e Pesca, projeto de lei número 28/2018, relatório de autoria da vereadora Grátis Pereira Rodrigues Nunes. O projeto em perigo dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação do boletim oficial no portal da transparência dos extratos bancários das contas criadas especificamente para repasse de verbas referente a serviços sob concessão ou permissão. A presente proposição esteve em pauta nos termos regimentais na sessão ordinária do dia 12/4/2018, não recebendo emendas ou substitutivos. A seguir, a matéria foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que se manifestou pela aprovação do projeto. Na presente oportunidade, o projeto vem a essa Comissão de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, Saneamento e Pesca, cabendo na qualidade de relator apreciá-la quanto a seus aspectos definidos no artigo 74 do regimento interno dessa Casa. Ao fazê-lo, verificamos que o projeto é de interesse da comunidade local, uma vez homenageia a transparência dos contratos administrativos, facilitando o controle dos gastos públicos pelos administradores. Ante o exposto, opino pela aprovação do projeto de lei número 28/2018, armação dos buses, 27 de agosto de 2018. O vereador relator da comissão, Josué Pereira dos Santos, parecer diante do exposto, essa comissão acata o relatório apresentado ao projeto de lei número 28 de forma unânime. Armação dos buses, 27 de agosto de 2018. Presidente da comissão, o vereador Josué Pereira dos Santos. Vereadores membros, Gladys Pereira Rodrigues Nunes e Miguel Pereira de Souza. Senhor presidente, feito o relatório aos pareceres referentes ao projeto de lei de número 28/2018. Em votação, o projeto de lei número 28 de 2018. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer referente ao projeto de lei 46 de 2018. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Amação dos Búzios, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei de número 46/2018, relatório de autoria do vereador Lohan Gomes da Silveira. O projeto em epígrafe dispõe sobre proibir a comercialização, distribuição, venda e utilização de canudos plásticos em todo o território do município de Amação dos Búzios e dá outras providências. A presente proposição esteve em pauta nos termos regimentais no dia correspondente à sessão ordinária, dia 19 de junho de 2018, não recebendo emendas ou substitutivos. Na sequência do processo legislativo, vem a postura análise dessa comissão, a fim de ser apreciada quanto a seus aspectos constitucional, legal e jurídico, conforme previsto no artigo 71 do regimento interno dessa Casa Legislativa. Analisando o projeto, é possível constatar o mesmo trata de política de proteção ao meio ambiente. Não há criação de cargos, funções ou empregos na administração pública, assim como não são criadas novas atribuições a órgão do Poder Executivo que pudessem exigir iniciativa legislativa do prefeito. Ademais, já é pacífico o entendimento do direito pátrio de que os municípios têm competência para legislar sobre direito ambiental, artigo 24, inciso 6º da Constituição da República, quando se tratar de assunto de interesse predominante local, artigo 30, inciso 1º da Constituição da República, e quando não for contrário à legislação federal ou estadual pré-existente, artigo 30, inciso 2º da Constituição da República. Está claro que o assunto é de interesse local do município por estar relacionado à gestão de resíduos sólidos, canudos de plásticos, e não se tem notícia de legislação proveniente da União ou do Estado do Rio de Janeiro que trate de tema de forma contrária. No tocante à redação, esta está de acordo com a Lei Complementar de número 95/98, tendo em vista acima exposto, não há óbices à aprovação do projeto. Em comento ao relatório, Armação dos Búzios, 9 de julho de 2018, vereador relator da comissão, Valmir Martins de Carvalho, parecer diante do exposto, essa comissão acata o relatório ao projeto de lei de número 46/2018 de forma unânime. Ao parecer, Armação dos Búzios, 9 de julho de 2018, vereadores compõem a comissão de Constituição, Justiça e Redação, Valmir Martins de Carvalho, Josué Pereira dos Santos e Nilton César Alves de Almeida. Comissão de Serviços Públicos, Saneamento, Meio Ambiente e Pesca, projeto de lei de número 46/2018, relatório de autoria do vereador Lohan Gomes da Silveira. O projeto em epígrafe dispõe sobre a proibição de comercialização, distribuição, venda e utilização de canudos plásticos em todo o território do município de Amação dos Búzios e dá outras providências.
A presente proposição esteve em pauta nos termos regimentais, na sessão ordinária do dia 19/6/2018, não recebendo emendas ou substitutivos. A seguir, a matéria foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que se manifestou pela aprovação do projeto. Na presente oportunidade, o projeto vem a essa Comissão de Obras, Serviços Públicos, Saneamento, Meio Ambiente e Pesca, cabendo na qualidade de relator, apreciá-la quanto aos aspectos definidos no artigo 74 do regimento interno dessa Casa. Os resíduos plásticos têm sido um grande problema para o meio ambiente nos dias atuais. Os canudos plásticos sempre foram usados indiscriminadamente, tanto para grandes corporações como redes de lanchonete até pequenos comerciantes. Esse enorme volume de plástico, quando descartado, causa grande dano à flora e à fauna, principalmente à marinha. Recentemente, no Fórum Econômico Mundial, em estudo publicado no site, relatou a existência de 150 milhões de toneladas métricas de plástico no oceano. Caso o consumo de plástico siga o mesmo ritmo de hoje, cientistas preveem que haverá mais plástico do que peixe no oceano até o ano de 2050. É claro que esse cenário é muito mais impactante para os municípios como a Armação dos Búzios, que tem a pesca e o turismo como grandes vocações, tanto econômico quanto para lazer. Apesar do volume de resíduos produzido por Búzios ser ínfimo perante os dados mundiais, não se deve evitar de se cumprir a parte que cabe ao município em prol do desenvolvimento sustentável. Ante o exposto, naquilo que me cabe analisar, opino de forma favorável ao projeto de lei número 46/2018, Armação dos Búzios, 17 de agosto de 2018. Vereador relator da comissão, Josué Pereira dos Santos, parecer. Diante do exposto, essa comissão acata o relatório apresentado ao projeto de lei número 46/2018 de forma unânime. Armação dos Búzios, 17 de agosto de 2018. Vereadores que acompanham a comissão de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente e Pesca, Josué Pereira dos Santos, Gladys Pereira Rodrigues Nunes e Miguel Pereira de Souza. Senhor presidente, feito o relatório dos pareceres referente ao projeto de lei número 46/2018. Em votação, o projeto de lei número 46 de 2018. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em votação, a moção número 20 de 2018. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convoco o vereador Josué Pereira para o uso da tribuna. Tempo regimental, 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência presente, internautas, boa noite a todos. Senhor presidente, quero aproveitar a oportunidade dessa noite para agradecer aos 653 votos que o deputado Sóstenes Cavalcante teve na cidade. Também agradecer aos 414 votos que o candidato Samuel Malafaia teve na cidade. Esses foram os candidatos que eu apoiei na cidade. Agradecer a vocês que se empenharam, que votaram, que acreditaram e que junto conosco deram essa votação aos nossos candidatos. O nosso trabalho agora é a partir já desse ano, não do ano que vem, já em busca dos mesmos, para que a gente possa estar trazendo recursos para a nossa cidade e assim eles contribuírem com o desenvolvimento da nossa cidade. Vereadora Gladys, infelizmente a gente não pôde apoiá-la, até porque a senhora mesmo disse que não queria o nosso apoio. A senhora esqueceu, vereadora? A senhora, algumas sessões atrás, a senhora falou que não queria o nosso apoio, então não restou outra alternativa senão seguir com outros candidatos que não são da cidade, mas que com certeza vão contribuir. Quero também, vereadora, parabenizar a senhora pela votação. Acredito que foi um público que segue a senhora, que tem seguido a senhora, e que a senhora faça um bom trabalho daqui para frente com esses votos que a senhora conquistou. Tá? Mas infelizmente a senhora mesmo que não quis o nosso apoio. Tá? Quem sabe uma outra oportunidade. Tá bom?
Senhor presidente, muito obrigado à população de Armação dos Búzios, e assim iremos seguir aí contribuindo com a nossa cidade. Obrigado a todos. Desculpe que eu estou um pouquinho rouco, mas esse é o recado que eu gostaria de dar. Obrigado a todos. Convoca o vereador Lohan Gomes da Silveira para o uso da tribuna. Tempo regimental, 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, boa noite. Senhor presidente, 5 minutinhos rápido. Eu inicio falando também do pleito eleitoral, onde tivemos a vereadora Gladys, o nosso policial Leandro do BOP, candidato mais votado, né, do município na história das eleições, qual quero parabenizar, 5.918 votos, muito aguerrido, lutando aí, o qual vai meus parabéns, né, de casa em casa, de porta em porta, e também parabenizar a vereadora Gladys pelos 5.347 votos, parabéns. E, como já foi falado aqui, nós tivemos aí, graças a Deus, o deputado, vereadora Joyce, Serginho eleito, né? E a partir de janeiro, é aquilo que eu sempre venho destacando, a partir de janeiro, a importância do diálogo com a Alerj, a importância do diálogo com a Câmara Federal, batendo com o pires na mão, atrás das emendas, né? Abertura de portas, seja no comando da Polícia Militar, lá no QG, na Lapa, ou dentro de secretarias diversas. Então, que Deus abençoe aí aos deputados eleitos. Teremos aí na outra semana, a definição do nosso presidente e o nosso governo do Estado. Mas o que me traz aqui, senhor presidente, são 2 pontos rápidos. Primeiro, falar que o governo, vereadora Joyce, implantou desde o último dia 5 o regime no município. A emissão de alvará em 72 horas. Isso é um ganho para o comerciante, isso é um ganho para o empresário, isso é um ganho para o profissional de contabilidade. Ao longo de tanto tempo a gente vem falando sobre isso aqui, Vossa Excelência que indicou a implantação do regime, nós que aprovamos aqui a lei de minha autoria 1400 de 2018, que desburocratiza a situação do laudo do Corpo de Bombeiros para empreendimentos, para comércios de pequeno risco, baixo risco, e é mais uma conquista para a cidade, antes tarde do que nunca, estar em vigor. Quero falar também, senhor presidente, também aqui o vereador líder Miguel me convidou, que amanhã nós estaremos recebendo 3 novas viaturas, confirma, meu líder? 3 novas viaturas da Polícia Militar, pouquinho, talvez, mas importante, muito importante, né? Verão que se aproxima, teremos aí o apoio de mais alguns homens através do programa CEPROEX, e também essas viaturas com certeza aí dará aí um pouco mais de intensidade, né? Nas rondas e no policiamento ostensivo na nossa cidade. E eu queria falar aqui, senhor presidente, um ponto que não é da vereadora Gladys, é do Poder Legislativo. Eu, ao longo de muito tempo, eu falo sobre projetos inconstitucionais aqui. Aos olhos da população que nos assiste, que aqui está na assistência, projetos importantes. Não estou desmerecendo, não. Nenhum deles, de nenhum dos vereadores. Mas o vereador ele tem que se apegar no que tange a questão da constitucionalidade do projeto. Os senhores viram o despacho do juiz acerca do projeto que proibia a cobrança? Importante, eu falei aqui, votei a favor. Quanto à cobrança da taxa de religação de água, a justiça derrubou. Eu estava com um projeto, vereadora Gladys, pegando uma carona na senhora, que eu acho um absurdo. O cidadão paga consumindo ou não 10 mil metros cúbicos de água. Eu estava seguindo, elaborando um projeto que iria por essa linha. Ou seja, o cidadão, por determinado motivo, seja ele qual for, ele consumiu 3, 4 mil metros cúbicos de água no mês, ele vai pagar 10 mil. É uma aberração. Mas é inconstitucional.
Então, senhores, aí eu quero saber do Poder Legislativo agora. O juiz derrubou a lei. Quero saber qual é o posicionamento do Poder Legislativo, se vai recorrer, se já recorreu, para que a gente possa dar à população, vereadora Gladys, uma resposta, um retorno quanto àquilo que muitas das vezes nós estamos cobrados na rua. Porque, com certeza, o cidadão vai ser cobrado e vai jogar a responsabilidade da fiscalização da execução da lei na Câmara. E tem que cobrar mesmo. Então, fica aqui esse alerta, fica aqui esse meu posicionamento, senhor presidente, em relação ao que aconteceu em relação a essa lei que proibia o corte e a religação de água. Concluindo, senhor presidente, me perdoe, já deu aí os 5 minutinhos. Eu queria pedir atenção aos vereadores, nós estamos com um projeto aqui na casa do Executivo que dispõe sobre a concessão de adicional de salubridade e peculiaridade para os nossos servidores. Eu chamo a atenção de que aquele que menos recebe será penalizado por conta do percentual ser em cima do salário base. E, na verdade, o projeto que vem para casa passa a ser o percentual em cima do salário mínimo. Isso significa dizer que aquele que recebe até, vou chutar aqui, tá, até R$ 1.200, R$ 1.300 será penalizado. Então, eu estou preparando uma emenda, vou apresentar à CCJ, de que garante a insalubridade, né, aos servidores o equivalente de 20% do salário mínimo, aquele que está enquadrado no pequeno e no médio desconto. Resumindo, é isso por conta do tempo, senhor presidente, me perdoe. Tá bom? Então eu queria chamar os vereadores a atenção quanto ao projeto de lei que tramita na casa, da concessão de adicional de salubridade e também de periculosidade, para que a gente possa estar analisando. Então, senhor presidente, são essas as minhas colocações aqui. Temos aí, na próxima, dia 28, a próxima data da eleição, decidindo aí o destino do nosso estado do Rio de Janeiro e, consequentemente, do nosso Brasil. Muito obrigado, presidente. Desculpa aí os 2 minutinhos de acesso. Convoco o vereador Newton César Alves de Almeida para o uso da tribuna. 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência presente, internautas, cordial boa noite. Presidente, quero aqui agradecer aos nossos eleitores pela votação ao nosso deputado Hugo Leal e o Márcio Pacheco. Gostaria de ter dado uma votação mais expressiva, mas não foi possível. Muitos candidatos da nossa cidade concorrendo. Parabéns, vereadora Gladys, pela votação expressiva. Nosso amigo Leandro do BOP, também, que fez uma votação belíssima, né? Nosso advogado Serginho, o qual a vereadora Joyce e o Lohan apoiaram, e também as pessoas da prefeitura deram aquele apoio. E dizer, senhor presidente, que estarei junto ao deputado Hugo Leal, trazendo, como já conversamos, trazer uma emenda para construirmos o centro de convivência dos idosos, que ali onde funciona está pequeno e é alugado. Então, eu tenho esse compromisso com a nossa população de buscar esse recurso, essa emenda para construirmos o centro de convivência dos idosos. O Hugo Leal está também, o estadual, está comprometido com a nossa cidade, cantou com a gente na festa de Santana. Ele é um músico, é um evangelizador da palavra de Deus, então tem feito um trabalho legal na nossa cidade, vai ampliar ainda mais, está para trazer um projeto aí para nós, trazemos também uma UTI móvel para a nossa cidade. Então nós vamos buscar as melhorias com os nossos deputados que nós trabalhamos, e quero falar para a população, aqueles que votaram no Hugo Leal e no Márcio Pacheco, podem me cobrar, tá? Eu estou aqui, sou a pessoa, a ligação, a ponte, pode me cobrar, que realmente eu quero estar buscando as melhorias para a nossa cidade. E, senhor presidente, hoje é dia do esporte, a vereadora Gladys lembrou para a gente, né? Quero parabenizar todos os esportistas da nossa cidade, os projetos esportivos, projeto de natação que nós temos ali de Águas Abertas, o qual eu fiz a indicação desse projeto, está funcionando maravilhosamente bem. Parabenizar o Lula, nosso professor de educação física, né, de natação, o Lula, o Alex, o Paulinho, também o Paulo Sérgio, meu irmão que trabalha nesse projeto, o senhor Amauri, que faz um projeto maravilhoso de atletismo na nossa cidade, tá? O projeto funcional na praia de Jeribá, de futevôlei, outro funcional também na praia, lá na praça do INEF. Então, são N os projetos que nós temos na nossa cidade, que a prefeitura está desenvolvendo, projetos da escolinha de futebol em vários bairros. Então,
parabenizar todos os profissionais por estar desenvolvendo esse papel tão maravilhoso na nossa cidade. Estive também, senhor presidente, no bairro José Gonçalves, nas nossas andanças aí, e foi solicitado ali a reforma daquela quadra. Me parece que alguém já fez essa indicação, mas estaremos amanhã com o prefeito de exercício, Henrique Gomes, e vamos estar pedindo a ele para que ele possa estar olhando pelo bairro José Gonçalves e possa estar realizando aquela reforma naquela quadra, porque a população quer fazer uso daquela quadra e não está podendo por conta, né, de não estar muito legal. Fui também em São José, parece que o vereador Dida fez uma indicação para aquele playground, o playground de São José, fazer a reforma, né? E ainda não aconteceu. Amanhã estaremos lá, junto com o vereador, junto ao prefeito, pedindo, solicitando para que ele faça aquela reforma daquele playground, que é super importante. E dizer que a vereadora Grade falou sobre união. Desde 1º de janeiro eu falo sobre isso, sobre união, e a gente não consegue ter essa união, cada um por si, Deus por todos. Mas, vereadora, eu tenho uma sugestão aqui, a senhora fez uma indicação, e nós podemos estarmos juntos nessa questão, podemos estar unidos sobre a estrada Bahia Formosa rasa. Eu sei que para um deputado é difícil você fazer uma emenda para fazer toda aquela extensão daquela estrada ali, que vai ser super importante. As pessoas estavam reclamando que quando chove, o ônibus não passa, as crianças ficam sem estudar, e eu quero, junto aos vereadores, não quero sozinho, mas quero junto com você e os 9 vereadores, que possamos estarmos juntos, que possamos ir a Brasília, que possamos ir até o governo do estado. Agora, o governador novo que será eleito aí, vamos buscar para que aquela estrada possa ser feita e de uma vez por todas sair, que muitas pessoas falam que já foi mandado verba para ali e não aconteceu, não saiu. Então, que nós, os 9 aqui, que possamos ir até a Brasília ou então ao governador, o novo governador, e buscarmos recursos para que aquela estrada de uma vez por todas saia e aquele povo de Bahia Formosa possa ter uma dignidade. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Convoca a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos para uso da tribuna. Tempo regimental, 5 minutos. O prefeito que não fez. O prefeito que não fez. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, assistência. Também falar um pouquinho nesse pleito das eleições. Nosso deputado candidato e eleito deputado estadual, doutor Serginho, que foi uma resposta de renovação, mais uma vez, era o que a nação brasileira vem buscando, diante de tantas coisas, a nação vem escolhendo, optando pelos candidatos de renovação. Então, o doutor Serginho veio com essa proposta pelo partido do PSL, do Bolsonaro. Eu acredito que muitos que vieram no PSL tiveram essa oportunidade de ser eleitos por virem no partido do candidato à presidência da República. A gente tem, por exemplo, aqui pessoas que vieram a primeira vez, estando no partido PSL ou não, mas que fizeram aqui 390 votos, 391 votos, sem nem vir a Búzios, hein? Sem nem vir a Búzios. A gente tem uma lista aqui, porque teve essa questão do partido, então muitos acabaram pegando a carona mesmo, senhor presidente, no PSL. Tem a questão das redes sociais, isso a gente já falava lá atrás, que as redes sociais elas vão definir, elas vão ser importantes ou para o bem ou para o mal, para as campanhas políticas, para a plataforma política dos candidatos. Então a gente vem aí ver uma guerra, é uma enxurrada de acusações de um lado, é uma enxurrada de denúncias e acusações do outro, é um lavar de roupa suja tremendo. E aguarde o que vai sair até o dia 28. Aguardem coisas terríveis que vão ser despejadas na rede social, grupo de WhatsApp, porque o Facebook e as redes sociais viraram essa plataforma. Ou se usa para o bem, vereador Miguel, ou se usa para o mal.
E eu quero parabenizar aqueles candidatos que usaram para o bem, que usaram a plataforma para falar da família, para defender os princípios, para defender os valores. Esses, vereador Niltinho, que fizeram de tal forma, foram bem-sucedidos. Fizeram 390 votos em Búzios sem nem vir aqui. Sem nem vir aqui. E outros, e outros, e outros. Então, eu quero dizer que essa campanha foi surpreendente, né, para alguns, mas que fez a diferença com relação a isso. Então, parabéns à vereadora Gladys pela votação expressiva também, vereadora, né? Justamente também por redes sociais, pela marca. O candidato Leandro do BOP, a gente não pode deixar de frisar aqui, porque foi um trabalho de vocês aí na cidade, e sempre a população procura votar em alguém que seja da cidade. Então, nosso candidato Serginho que entrou, Júlio Lopes ficou como segundo suplente, infelizmente não entrou, precisava de mais 6.000 votos para entrar, mas aqui nós demos para o Júlio 399 votos, na eleição passada ele fez 407 votos. Então, diante da renovação, e a gente tem que respeitar a decisão, né, a opinião da nação, a opinião de todos os eleitores da renovação. Nós fomos um exemplo aqui, né, vereador Lohan? A Câmara renovou em 90%. Nós somos um exemplo disso. Então, isso é importante. Vereador Lohan, Vossa Excelência falou dessa questão do regime, que foi uma das coisas importantes que a gente viu na época da revisão do Código Tributário. Muitas coisas que a gente não pôde fazer mudança com projeto de lei, a gente propôs indicação. Então, a gente recebeu esse comunicado da Prefeitura, que o regime está se integrando, está, né, começando a operar, e isso tem que ser uma conversa integrada com as secretarias. E aí nós precisamos, então, da nomeação da comissão, vereadores, presidente, da comissão que foi criada aqui, através de projetos de resolução, para acompanhar e lutar pela desburocratização da máquina. Isso é importante. A gente continuar conversando com o setor fazendário, da fiscalização fazendária e outras fiscalizações, porque aí não é só a fazendária, mas são outros setores que vão ter que passar pelo regime. Então, a gente precisa conversar isso por essa comissão para começar a trabalhar após as eleições. Isso é, o slogan do Júlio Lopes foi o seguinte: por um Rio, um Brasil melhor e mais eficiente. Então, a gente precisa ter uma Búzios melhor e mais eficiente. Acho que a gente está indo para esse caminho. A Câmara está tentando contribuir para esse trabalho junto ao Executivo, através dessa comissão. Agora, essa notícia do alvará em 72 horas, isso é ótimo para os nossos comerciantes, os pequenos empreendedores, os empresários da cidade. Eu ficava agoniada quando eu entrava no carro, ligava o rádio e vinha para a Câmara ou indo para o meu trabalho. Duque de Caxias, alvará em 48 horas. Eu falei, meu Deus, quando a gente vai chegar nesse patamar? Então, a gente tá aí, essa resposta do alvará em 72 horas é importantíssimo. Vereador, projeto da insalubridade, Vossa Excelência tocou no ponto fundamental dessa questão do grau de periculosidade, se é médio, se é baixo, se é alto, e foi no ponto da questão. Se for dentro de um percentual de 10%, aqueles que ganham menor salário vão ter um desconto mais sentido, mais sofrido, vamos dizer assim, com relação àqueles que ganham um valor mais alto. Então, é uma situação que precisa ser discutida. Conte comigo, tá, nessa emenda, conte comigo para a gente discutir. Eu acredito que vai para a Comissão de Seguridade, e nós temos aí pessoas que estão ganhando a insalubridade em cima do piso, que estão entrando na Justiça, em detrimento de outros que não entraram na Justiça e estão estagnados. Então, a gente precisa equacionar, equalizar essas questões para os nossos servidores. Obrigada, senhor presidente. Quero, antes do término da sessão, em nome de todos os vereadores, parabenizar o atleta buziano Leonardo Gaspar, que conseguiu uma medalha no torneio em Niterói no último sábado. Mesmo com pouca ajuda, conseguiu representar Búzios, e a gente se sente muito orgulhoso por isso. Parabéns, Leonardo.
e que Deus abençoe e que possa vir novas medalhas a partir de agora. Não havendo mais nada tratado do expediente ou da ordem do dia, eu encerro a presente sessão em nome de Deus. Está encerrada a sessão.